E se o nosso universo for um erro? Não uma metáfora, mas uma falha literal em algo muito maior. Alguns físicos consideram seriamente essa possibilidade. E se isso for verdade, então tudo isso tem um criador ou um sistema no qual existimos. Mas então a principal pergunta é possível provar isso? E o que acontecerá se conseguirmos? O mundo, como estamos acostumados a vê-lo, muda diariamente. Mas isso não é um problema. O assustador é outra coisa. Condições confortáveis para que a existência da humanidade no planeta não vão durar para sempre. Um dia, tudo o que amamos e valorizamos desaparecerá para sempre. A data da destruição da Terra, obviamente, é desconhecida. Mas, presumivelmente, em cerca de 1 bilhão de anos, a temperatura, o clima e outros indicadores determinantes se tornarão, como dizem, incompatíveis com a vida para os frágeis seres humanos. Esse processo já começou. Ele começou desde o nascimento do Sol, que caminha inevitavelmente para sua destruição. Hubble. O que acontecerá com a Terra se nossa estrela se transformar em uma maior e mais quente? Não é difícil prever. A temperatura média global vai aumentar bastante. Os corpos d'água evaporarão gradualmente, e quando o astro atingir a idade de 6 a 8 bilhões de anos, a Terra se transformará em uma segunda Vênus. Felizmente, a humanidade está plenamente ciente do perigo inevitável e está tentando encontrar um novo lar para as futuras gerações. Qual objeto escolher para esse propósito? O vermelho e empoeirado Marte? Um planeta desconhecido orbitando uma estrela distante? Ou será que nós temos opções melhores? Nós temos. Mas antes disso, vale lembrar um sábio provérbio popular: não cuspa no poço, pode ser que precise beber dessa água. Você está surpreso? Vamos explicar rapidamente. Estamos falando sobre Plutão, aquele mesmo objeto que, em 2006, foi vergonhosamente removido da lista dos planetas do Sistema Solar e perdeu todos os seus títulos. Muito provavelmente, depois de bilhões de anos, quando nossa estrela se tornar 100 vezes maior do que é agora e sua luminosidade aumentar muitas vezes. É justamente Plutão que se tornará um lugar confortável, adequado para a vida da humanidade exilada de seu próprio planeta. As mudanças do nosso sistema estelar são bastante explicáveis. Com o aumento do astro, a zona de cachinhos dourados se deslocará bastante. Consequentemente, os corpos celestes congelados sob uma espessa camada de gelo que escondem vastos oceanos inevitavelmente irão descongelar com o aquecimento causado pela transformação do Sol em uma gigante vermelha. Por isso, Plutão certamente se tornará nosso novo endereço de residência. Uma mudança tão global exige uma preparação técnica cuidadosa. Além de construir uma nave interplanetária, as pessoas terão que aprender a construir colônias subaquáticas móveis, para que a vida em um planeta oceânico se torne aceitável e, se possível, confortável. Mas como poderemos nos mudar para um planeta anão no futuro, se a humanidade praticamente não sabe nada sobre ele? Plutão está tão longe do Sol que é extremamente difícil até imaginar essa distância monstruosa. De 4,4 bilhões de quilômetros no periélio até 7,4 bilhões no afélio. Mas essa distância territorial tão significativa não impediu as pessoas de observar o pequeno corpo celeste em todos os detalhes. Isso foi possível graças à realização da missão Novos Horizontes, lançada pela NASA em janeiro de 2006. Claro, o objetivo da pequena sonda era Plutão e sua fiel lua Caronte. Em seguida, a sonda Novos Horizontes deve mergulhar no cinturão de Kuiper para estudar os demais pequenos objetos. Incrível! Ninguém sabia ao certo o que exatamente aguardava a sonda nesse caminho tão difícil, mas o aparelho cumpriu muito bem a parte principal da missão. A sonda observou Plutão por 9 dias e enviou para a Terra uma grande quantidade de imagens em alta resolução. Vamos ver o que saiu disso.
Na superfície do planeta são visíveis vales e cadeias de montanhas, além de muitos crateras. Descobriu-se que o objeto está longe de estar morto, como se afirmava antes. Ele é geologicamente ativo. Em Plutão existem criovulcões ativos jorrando. No céu do planeta podem ser vistas 5 pequenas luas, além da enorme Caronte, Hidra, Estige, Nix e Cérbero. A região mais misteriosa de Plutão é o seu chamado coração. Trata-se de uma grande mancha clara com uma área de 2.300 quilômetros, oficialmente chamada de região Tomball. Aliás, a bordo da sonda Novos Horizontes, além do combustível e dos equipamentos, há uma cápsula com as cinzas do cientista Clyde Tombaugh, o descobridor de Plutão, em cuja homenagem o coração do planeta recebeu seu nome. Este é um lugar muito estranho. Aqui há uma cratera cheia de cristais de gelo de nitrogênio, uma vasta planície do satélite e 2 cadeias de montanhas. Mas o que torna a região incomum não é isso. Ela é tão pesada que afundou a crosta de Plutão e criou uma anomalia gravitacional. Um efeito semelhante foi causado pela pesada e congelada Groenlândia em seu tempo. Sem dúvida, neste momento, a colonização de Plutão parece uma iniciativa impossível e absurda. Julgue por si mesmo. Frio infernal o ano todo, cerca de menos 230 graus. Um ano equivale a 250 anos na Terra. Órbita excêntrica que ora lança o planeta nos gelados braços do cinturão de Kuiper, ora o empurra em direção ao Sol. Além disso, há uma atmosfera que some periodicamente e pressão 300 vezes menor que a da Terra. Em resumo, o atual Plutão é um mundo extremamente inóspito. Mas no que ele pode se transformar quando o Sol, em agonia, começar a se expandir e engolir os planetas terrestres? Em primeiro lugar, o corpo celeste vai esquentar bastante. Especialistas afirmam que o processo pode avançar e chegar a uma temperatura confortável para humanos, em torno de 20 graus positivos. No entanto, surgirá outro problema. Gases voláteis antes congelados escaparão rapidamente da superfície, reduzindo a massa do planeta e transformando-o em um cometa grandioso jamais visto. Mas a gravidade de Plutão, que é 12 vezes mais fraca que a da Terra, provavelmente conseguirá reter uma camada atmosférica, ainda que precária, que com o tempo deverá se fortalecer e se tornar mais espessa. Embora dificilmente atinja os níveis de pressão da Terra. Além disso, uma vantagem de os terráqueos se mudarem especificamente para Plutão é que, segundo suposições de astrobiólogos e pesquisas da sonda Novos Horizontes, há reservas suficientes de gelo de água no planeta. Assim, com o aquecimento e o derretimento da camada congelada, os oceanos plutonianos se tornarão um ambiente mais favorável. Mas existe um aspecto desagradável. Plutão abrigará a humanidade por um período ridiculamente curto em termos cósmicos, não mais do que 1 milhão de anos. Depois disso, o Sol agonizante começará a encolher até se tornar um anão negro invisível. E o planeta se tornará novamente um bloco de gelo inóspito. Uma coisa é certa. A sonda Novos Horizontes fez jus ao seu nome, abrindo para os terráqueos perspectivas promissoras. A nave não para por aí. No início deste ano, ele descobriu a vizinha mais próxima de Plutão no cinturão de Kuiper, Ultima Thule, posteriormente chamada de boneco de neve de Ano Novo devido à sua forma incomum. Em seguida, a sonda incansável irá se aprofundar ainda mais na vasta reserva de asteroides e permanecerá lá até que o sinal pare de chegar à Terra. Alguns desenvolvedores acreditam que isso não acontecerá antes de 2037. O ser humano é um ser social. Por isso, é natural que ele busque constantemente a companhia de outros. Quanto mais nossa civilização se desenvolve, mais longe nas profundezas do cosmos, os telescópios conseguem enxergar, tentando encontrar planetas onde talvez exista vida. Quem mais nos ajudou nessa questão foi o Observatório Orbital Kepler. Mesmo parcialmente fora de funcionamento, o aparelho continuou por muito tempo enviando para a Terra uma grande quantidade de informações valiosas.
Atualmente, a lista de exoplanetas potencialmente habitáveis já conta com milhares, mas apenas alguns poucos foram estudados de forma mais detalhada. Entre eles, destaca-se especialmente o planeta que orbita ao redor da anã vermelha, Próxima Centauri, cuja idade é de 4,85 bilhões de anos. Essa estrela, por sua vez, está localizada no sistema estelar triplo Alpha Centauri. A estrela-mãe está a 40 trilhões de quilômetros da Terra, o que a torna nossa vizinha mais próxima. Próxima Centauri é 7 vezes menor que o Sol e também 7 vezes mais leve. Até agora, só 2 corpos celestes foram achados perto da anã vermelha, provavelmente do tipo terrestre. O planeta Próxima Centauri B é o objeto mais próximo da Terra que está na zona habitável de sua estrela. Por que a atenção da comunidade científica está voltada para essa esfera rochosa? Afinal, nem sequer conseguimos observar o planeta de maneira convencional e somos obrigados a estudá-lo por métodos indiretos. Tudo se resume à habitabilidade dos objetos em órbita das anãs vermelhas. Muitos astrônomos questionam esse fato devido à atividade e instabilidade das estrelas pouco brilhantes. Tradicionalmente, a zona habitável, chamada de Zona de Cachinhos Dourados, situada ao redor desse grupo de estrelas, fica relativamente próxima a elas, o que levanta muitas questões sobre a possibilidade do surgimento de formas de vida orgânica na superfície de planetas desse tipo. O principal argumento contrário são os fortes ataques de radiação ultravioleta que a estrela periodicamente impõe aos objetos próximos. Mas, recentemente, os americanos realizaram uma série de pesquisas, durante as quais foram descobertos detalhes interessantes. No experimento, foram simuladas em laboratório as condições presentes na Terra, aproximadamente na época em que a vida começou a se formar. Descobriu-se que o fundo de radiação era bem mais alto no passado, nos exoplanetas próximas a anãs vermelhas. Antes, pensava-se que nas explosões dessas estrelas, o nível de radiação ultravioleta era altíssimo, causando danos às estruturas celulares e aos ácidos nucleicos. Além disso, devido à proximidade excessiva com a estrela-mãe, as forças de maré mantêm o planeta sempre com um lado voltado para a estrela. Consequentemente, seus núcleos são pouco móveis e não conseguem gerar um campo magnético. E isso resulta em total desproteção contra bombardeios de radiação de raios X, gama e ultravioleta. A última representa o maior perigo para os organismos já formados. Mas essas são informações desatualizadas. Os astrofísicos da Universidade Cornell decidiram verificar o quão real é a ameaça representada por esses raios. E com a ajuda de modelos computacionais variáveis, criaram várias previsões plausíveis. Uma das previsões diz que, mesmo que a atmosfera dos planetas próximos às anãs vermelhas seja muito rarefeita e sem oxigênio, ainda assim o nível de radiação presente na superfície desses objetos será muito menor do que a dose que a Terra recebia há 4 bilhões de anos, no início do período arquiano. Naquela época, a luminosidade do Sol era só 70% da atual, valor semelhante ao das anãs vermelhas. E mesmo assim, essas condições extremas não impediram a vida terrestre de se desenvolver e evoluir bastante. Daí surge a pergunta: será que a radiação elevada não só não impede o surgimento de formas de vida, mas também as ajuda a se aperfeiçoarem por meio de mutações benéficas? Por exemplo, as bactérias extremófilas, que se sentem igualmente confortáveis tanto nas fontes termais de Yellowstone quanto no fundo da Fossa das Marianas, conseguem sobreviver facilmente à exposição a doses significativas de radiação. Aqui, a taxa de mortalidade depende do comprimento de onda. Quanto mais curtas, mais letais as consequências. Mas talvez, os organismos vivos de um planeta distante, ao contrário, aprenderam a se adaptar às circunstâncias desfavoráveis, usando mecanismos de defesa. Afinal, na Terra existem várias estratégias de sobrevivência biológica das espécies, por exemplo, a fluorescência nos pólipos de coral. Finalmente, vamos falar sobre o planeta. Como é esse mundo desconhecido de acordo com as ideias dos cientistas? A Próxima Centauri B foi descoberta relativamente recentemente, em 2016. Esse objeto do tipo terrestre é considerado nosso gêmeo.
O planeta está a mais de 7 milhões de quilômetros de sua estrela, e o ano lá dura apenas cerca de 11 dias. Mas a superfície do objeto não é escaldante. Devido à baixa luminosidade da Próxima Centauri, seu primeiro planeta recebe luz suficiente para que a água possa existir em estado líquido. Ou seja, Próxima Centauri B não é um deserto escaldante nem um congelador. A temperatura relativamente confortável a torna vagamente parecida com a Terra. Os parâmetros do planeta são parecidos com os nossos. Ela é cerca de 10% maior em raio e um pouco mais massiva. O peso do objeto é de 1,27 vezes o da Terra. Se supormos que existe uma atmosfera estável com oxigênio e água em Próxima Centauri B, é bem provável que o planeta seja habitável. Mas não se preocupe em imaginar seres de olhos grandes, olhando atentamente por uma ocular de telescópio, enquanto a maioria deles considera o conhecimento barato. В телескопический окуляр и одновременно возводящих космический ковчег для паломничества на нашу планету. Eles estão em um lugar. Muito provavelmente a forma de vida aqui é representada por bactérias ou organismos unicelulares, se é que existe alguma forma de vida. Na verdade, pesquisas recentes permitem pensar que o planeta tem uma gravidade razoável, e isso implica na retenção de uma temperatura atmosférica adequada. Então não é tão sem esperança assim. Mas também há notícias preocupantes. Em 2017 foi registrada uma erupção anormalmente forte em Próxima Centauri. Em apenas 10 segundos, o brilho da estrela aumentou 1000 vezes. Se existisse qualquer sinal de biosfera no planeta, ela teria sido imediatamente esterilizada. Embora a vida no oceano talvez pudesse ter sobrevivido. Aliás, a Próxima Centauri B tem uma vizinha. Os astrônomos descobriram outro exoplaneta e lhe deram o índice C, mas não se fala sobre sua habitabilidade. Embora o planeta provavelmente seja também um objeto do tipo terrestre, Próxima Centauri C é 6 vezes mais massiva que a Terra. A duração do seu ano chega a 1936 dias e ela está distante demais da Anã Vermelha, 1,5 vezes mais distante do que nós estamos do Sol. O que indica que não pode haver água líquida na superfície desse corpo celeste. É um mundo gelado, desértico e sem vida. Portanto, procurar nele o que tentamos encontrar em Próxima Centauri B é inútil. O estudo do primeiro planeta do sistema de Próxima Centauri certamente continuará. Afinal, por enquanto, não há corpos semelhantes em nossa vizinhança próxima. Todos os objetos extrasolares estão bem mais distantes. Sol, Lua, planetas, estrelas. No que você pensa quando levanta a cabeça e olha para o céu noturno? Os fenômenos cósmicos surpreenderam, encantaram e, por fim, inspiraram a humanidade ao longo dos séculos. Isso aconteceu no início da navegação e mais tarde na Antiguidade, na Idade Média e na Renascença. O ser humano sempre contemplou as profundezas imensas do gigantesco Oceano Negro acima de sua cabeça. Já no início do século XX, quando as pessoas dominaram os segredos da navegação aérea, a humanidade começou gradualmente a perceber o quão perto estava agora das estrelas. Hoje, os aviões nos levam a uma altitude de quase 10.000 metros, permitindo que observemos as nuvens de cima e alcancemos velocidades no ar da ordem de 1.000 km por hora. No século XX, realmente nos aproximamos das estrelas, e isso de forma literal. Obtivemos acesso à tecnologia que abriu para nós a era dos satélites artificiais. Os primeiros satélites foram lançados em órbita baixa da Terra, que se estende até 2.000 quilômetros acima do nosso planeta. A nova era mostrou que o céu deixou de ser um obstáculo. Este é um modo totalmente novo de unir toda a humanidade e, talvez, de buscar os confins desconhecidos do espaço. Foi então que começaram a surgir organizações que assumiram uma tarefa de importância nacional: a exploração e o desenvolvimento desses novos satélites, principalmente pelas superpotências, Estados Unidos e URSS. A NASA foi criada em 1º de outubro de 1958. Atualmente, milhares de satélites ativos ocupam a órbita da Terra. Eles nos servem dia e noite, transmitindo programas de TV, prevendo o tempo, ajudando na navegação,
fornecendo internet e fazendo muito mais. Mas talvez o satélite artificial mais importante da Terra surgiu no final do século XX. Qual satélite artificial do nosso planeta pode ser justamente chamado de o mais importante? Em 17 de junho de 1992, a Rússia e os Estados Unidos firmaram um acordo de cooperação na exploração do espaço. De acordo com esse acordo, a Agência Espacial Russa e a NASA desenvolveram um programa conjunto chamado Mir Shuttle. Esse programa previa voos dos ônibus espaciais americanos até a Estação Espacial Russa Mir, a inclusão de cosmonautas russos nas tripulações dos ônibus espaciais americanos e de astronautas americanos nas tripulações das naves Soyuz e da Estação Mir. Durante a implementação do programa Mir Shuttle, surgiu a ideia de unir os programas nacionais de criação de estações orbitais. Em 1993, muitos políticos nos Estados Unidos eram contra a construção de uma estação espacial. Em junho de 1993, o Congresso dos Estados Unidos discutiu a proposta de abandonar a criação da Estação Espacial Internacional. Essa proposta não foi aprovada por apenas um voto de diferença. 215 votos a favor do cancelamento, 216 votos a favor da construção da estação. Em 2 de setembro de 1993, o vice-presidente dos Estados Unidos, Albert Gore, e o presidente do Conselho de Ministros da Federação Russa, Viktor Chernomyrdin, anunciaram um novo projeto de uma verdadeira estação espacial internacional. A partir desse momento, o nome oficial da estação passou a ser Estação Espacial Internacional, embora o nome não oficial, Estação Espacial Alpha, também fosse usado paralelamente. O objeto único foi concluído já no século XXI. É surpreendente, mas essa maravilha da engenharia se tornou uma espécie de trampolim para todos os povos do planeta alcançarem as fronteiras distantes do espaço, além da Lua e rumo às profundezas do Sistema Solar. Esse satélite recebeu o grandioso nome de Estação Espacial Internacional. A EA está em órbita da Terra, a 400 quilômetros de sua superfície. Ela completa uma volta ao redor do planeta em 90 minutos, viajando a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. A estação foi criada graças aos esforços de 15 países, sob a liderança dos Estados Unidos. 40 ônibus espaciais da NASA transportaram os componentes da futura Estação Espacial Internacional para a órbita de 1998 a 2011. O módulo russo Zarya tornou-se a base do futuro lar da humanidade fora da Terra. Esse primeiro segmento foi criado para atender às necessidades mais básicas: fornecimento de energia elétrica, armazenamento, propulsão, sistema de suporte à vida, laboratório científico, navegação e vários pontos de acoplamento para a futura expansão da estação. O que aconteceu depois? Ao longo de mais de uma década, módulos adicionais, painéis solares e outros componentes importantes foram entregues à ISS, expandindo sua área e tornando-a mais confortável para se viver. O módulo russo Pirs foi projetado para ser usado como um porto adicional de acoplamento para as naves tripuladas e de carga Soyuz e Progress, além de permitir a saída de cosmonautas e astronautas para o espaço aberto a partir do segmento russo da estação. O módulo do segmento americano da estação, chamado Destino, permite a realização de pesquisas científicas complexas, enquanto o módulo Tranquilidade, por exemplo, oferece áreas residenciais. A Agência Espacial Europeia implementou o módulo Columbus para a ISS, permitindo uma distribuição ainda melhor das capacidades científicas da estação. A bordo, tornaram-se possíveis pesquisas sobre os efeitos da baixa gravidade, física de fluidos e outras áreas científicas promissoras. Além disso, uma característica especial do módulo é que as pesquisas científicas podem ser realizadas não apenas dentro dele, mas também do lado de fora, no espaço. Só imagine, os cientistas podem descobrir se, por exemplo, micro-organismos simples conseguem sobreviver nas condições do espaço. O módulo japonês Laboratório Kiba concentrou-se em observações da superfície da Terra, pesquisas médicas, biotecnologia e comunicações avançadas. Se o controle do Columbus é feito a partir da Alemanha, o Kiba é operado pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial. Lembra como o Congresso dos Estados Unidos se manifestou contra a construção da Estação Kara? Em 2005, o Congresso dos Estados Unidos designou o segmento americano da ISS
como um laboratório nacional, basicamente reconhecendo a enorme importância da ISS para os Estados Unidos e para toda a humanidade. E também nos vinculando à expansão futura da estação com a participação de outras agências federais e do setor privado. Em 2011, a estação foi oficialmente concluída e atingiu o tamanho de um campo de futebol, com 109 metros. Até hoje, a estação foi visitada por especialistas de 17 países, promovendo a ciência em mais de 50 disciplinas. Incrivelmente, 83 países de alguma forma utilizaram a base tecnológica da Estação Espacial Internacional. Sem dúvida, a própria existência de um projeto como esse é uma brilhante confirmação das possibilidades da cooperação humana, assim como das conquistas técnicas da NASA e de outras agências e empresas espaciais. O fim do programa de ônibus espaciais dos Estados Unidos deixou o país sem meios para transportar cargas e pessoas ao espaço. Грузов и людей на орбиту. A Rússia se tornou por muito tempo a monopolista no transporte de cosmonautas a bordo da ISS. No fim, a NASA optou por incentivar empresas privadas a assumirem a tarefa de levar pessoas à órbita da Terra. A estação já conta com vários fornecedores oficiais estatais: o Progress russo, a nave de carga automática europeia e o Kounotori japonês. Os Estados Unidos foram o primeiro país a incentivar uma empresa privada a desenvolver e testar o transporte de cargas e pessoas para a Estação Espacial Internacional. Duas empresas americanas, a SpaceX e a Orbital ATK, conseguiram entregar com sucesso suas cargas e tripulações lá. E não pense que o papel daí é abstrato ou indefinido. Como esse ponto brilhante e caro no céu noturno pode ajudar a mim e a pessoas como você. Além das conquistas científicas e do desenvolvimento dos programas espaciais de várias nações, a contribuição dela para a vida de cada habitante da Terra é simplesmente incrível. A Estação Espacial Internacional é uma prova direta dos sucessos da nossa espécie na exploração do espaço, na ampliação dos limites do possível, como, por exemplo, as viagens para Marte. Sim, atualmente na EA há trabalhos intensos para estudar as habilidades e competências necessárias para ir a Marte. O estudo dos efeitos da baixa gravidade no corpo humano pode nos levar à solução do problema do envelhecimento ou à recuperação após doenças graves e lesões. O cultivo de culturas vegetais em condições de baixa gravidade também pode ser útil, pois o problema da fome pode surgir diante da humanidade nas próximas décadas. Além disso, isso também parece útil ao pensarmos sobre uma possível viagem humana a Marte e a construção da primeira colônia lá, cujos habitantes também precisarão de alimentos. Pesquisas realizadas a bordo da Estação Espacial Internacional na área de purificação de água já estão melhorando a vida de muitas pessoas que vivem em regiões com acesso problemático à água potável. Vamos lembrar também que a estação monitora a superfície do planeta, registrando às vezes os momentos mais dramáticos, como erupções vulcânicas, terremotos, tempestades, inundações e tsunamis. Talvez todas essas maravilhas ainda não tenham te impressionado. Então, apenas imagine que cada um de nós, independentemente do país, da cor da pele ou das opiniões, pode fazer parte de algo maior. A NASA revelou à humanidade os benefícios e as perspectivas do livre comércio no espaço. Quem sabe, talvez seja você quem vai ganhar seu primeiro bilhão fora dos limites do nosso planeta. O principal é nunca deixar de sonhar, estabelecer metas e buscar constantemente o aprimoramento pessoal. E o nosso canal com certeza vai te ajudar nisso. A todos! В этом точно поможет. Vocês têm alguma objeção? Talvez sugestões construtivas? Um projeto de missão já pronto? Embora não, sabe, isso já é informação demais por hoje. Acho melhor continuarmos a história no próximo vídeo. E para que ele saia, faça o ritual mágico triplo. Mova o cursor todo-poderoso até o joinha embaixo deste vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações de novos conteúdos. Para isso, é só clicar neste botão e tocar neste sino. Faça isso e o universo com certeza vai te recompensar. Então vamos juntar 20.000 grandes curtidas eletrônicas neste vídeo e um novo episódio muito empolgante será lançado no canal imediatamente. Até breve.